Será que existe um sistema de cobrança eficiente? Eu vou desenvolver nesse vídeo esse tema e vou tratar de vários pontos interessantes. Se esse assunto te interessa, fique comigo até o final e você vai entender perfeitamente se podemos chegar a um sistema de cobrança dentro da sua empresa com eficiência e produtividade. Meu nome é Rimon Romanos, eu sou do Grupo Mediata. A Mediata é especialista em cobranças e gestão de inadimplência. Eu vou dar um panorama geral da cobrança no Brasil. O Brasil sempre teve uma cultura de inadimplência e contas não pagas. Isso motivo pelo qual as empresas têm dificuldade de conceder crédito. A dificuldade de pagar e honrar os contratos e as obrigações, ela vem de várias crises econômicas que o Brasil passou, desde a década de 80 e perdura até o momento. Como consequência desse cenário, o setor de cobrança ele é complexo e bem aquecido. Na década de 80 e 90, a cobrança era feita de forma agressiva, as empresas que faziam cobrança, elas tinham um tratamento inadequado junto aos devedores. Em consequência disso, leis foram sendo criadas para proteger tanto o credor como o devedor. Na década de 90, foi criado o Código de Defesa do Consumidor, que trouxe uma regulamentação onde o devedor tinha os seus deveres e as suas obrigações e protegia ele diante de tanta abusividade de algumas empresas. Em 2002, o Código Civil trouxe ainda mais regulamentação que beneficia tanto o credor como o devedor. Já em 2003, o Estatuto do Idoso trouxe mais ainda proteção ao idoso inadimplente, já que as empresas não podiam incluir o idoso nos órgãos de defesa do consumidor. Já em 2005, a Lei de Falência e Recuperação Judicial regulamentou ainda mais o mercado econômico, trazendo assim proteção para a atividade econômica das empresas e preservação dos empregos. Quais são os desafios? Diante dessas leis, o mercado de cobrança ele ficou regulamentado. As empresas têm que buscar um apoio jurídico porque as leis são muito abrangentes e visam proteger o cliente devedor. Um outro desafio que as empresas enfrentam é o aumento da informalidade no mercado brasileiro. Por esse motivo, as empresas têm muita dificuldade de localizar os devedores. Haja vista que você tem um mercado informal em constante crescimento e você tem dificuldade de localizar esse seu cliente devedor. Outro desafio para as empresas é a falta de um sistema que une todas as informações num local só. Você não tem integração do banco com o seu ERP e você não consegue ter informações online para você chegar a ter esse contato com o seu cliente devedor. Outro desafio que as empresas enfrentam é a falta de colaboradores treinados. Além de um sistema e cultura implantado nas empresas de tratar a inadimplência de forma pontual, de forma profissional e dedicando um procedimento que vai ajudar na redução e o controle dessa inadimplência. Existe uma solução para todo esse desafio de fazer uma inadimplência controlada dentro das empresas? Eu trago agora algumas soluções. E aí nós vamos entrar no assunto que eu iniciei o vídeo, que é se existe um sistema de cobrança eficiente dentro das empresas. A primeira solução que eu vejo, e a Mediata adota isso com muita ênfase, é a boa prática adotada pela Mediata. O que é a boa prática? Nós da Mediata utilizamos uma abordagem empática.
nós temos um relacionamento com o devedor de cliente e fornecedor. Para nós, o devedor, ele é o maior ativo de uma empresa. Então, portanto, nós temos que tratar ele de forma adequada, criando assim um canal de comunicação empático e tentar acharmos a solução para a inadimplência dele. Na Mediata, nós usamos com muita ênfase a tecnologia e a automação. O que pode te ajudar a tornar o sistema de cobrança eficiente é utilizar a automação dentro da sua empresa. Você ter todas as informações do seu cliente devedor ali de prontidão para que a negociação que você está fazendo junto ao seu cliente tenha resultados imediatos. Então o cliente vai te questionar qual é o valor inicial da dívida, que correção que você está utilizando, o endereço atualizado, o contato dele atualizado para você ter o retorno junto a esse cliente. Então são medidas que você precisa ter um RP e um sistema atualizado cadastral do seu cliente, mesmo que a negociação não surta efeito. Esse cadastro ele tem que estar atualizado para que a qualquer momento que esse cliente ou você fizer contato com ele, você tenha todas as informações ali à sua disposição. Um sistema eficiente de cobrança deve conter monitoramento constante dos dados, análise, métricas, taxa de recuperação, tempo de recebimento de dívidas. Tudo isso vai te ajudar a você elaborar estratégias junto à sua equipe para que a sua recuperação seja eficiente. E um sistema de cobrança eficiente, ele tem que ter uma característica que eu acho primordial e essencial, que é o foco no cliente. Como que a gente na Mediata trata essa questão? O cliente nosso, devedor, ele tem o foco e a prioridade. Quando um cliente manifesta o interesse de abrir uma negociação, nós entendemos que ele está se dispondo a achar uma solução e quitar esse débito. Para esse motivo, nós oferecemos canais de comunicação, oferecemos vários tipos de solução, várias formas de pagamento. Nós disponibilizamos a ele uma pessoa técnica, que sabe negociar, que tem a habilidade para entender o que o cliente e a necessidade dele exige. Então, para isso, você, dentro da sua empresa, quer implantar um sistema eficiente de cobrança, você precisa ter esse foco junto ao seu cliente. Outra característica de um sistema de cobrança eficiente: você manter um canal aberto com o seu cliente. Não aquele inadimplente, o seu próprio cliente. Você está em contato direto, enviando lembretes, enviando mensagens, e-mail, ligando, para que ele deixe e mantenha a sua cobrança em dia. Assim, você não vai ter problemas com o aumento de taxa de inadimplência. O cliente deixa você como prioridade na hora de ele quitar o seu boleto ou a sua obrigação. Se você está comigo nesse vídeo até agora, você já viu e percebeu que para você manter um sistema de cobrança eficiente, você precisa ter vários procedimentos aqui adotados. E agora eu vou citar um que é muito importante, é você ter uma equipe bem treinada, uma pessoa que saiba fazer a negociação e que ela tenha aquela habilidade de tentar conversar e entender a exigência e a necessidade do seu cliente e ela chegar a um bom acordo que atenda tanto a empresa como o seu cliente devedor. E aqui eu quero falar um pouco sobre esse profissional que a gente chama de cobrador, que vai executar todas essas tarefas e transformar o seu sistema de cobrança
eficiente. O cobrador ele precisa entender primeiro de negociação. Ele tem que ter algumas habilidades técnicas como comunicação, transparência, ética, profissionalismo, entender sobre um pouquinho de psicologia, ter muita paciência, característica que exige estudo, treinamento, habilidade. Nós não podemos colocar qualquer pessoa que não tenha esse perfil para fazer a negociação. Para você chegar a uma boa negociação com o seu devedor, você precisa de um colaborador que tenha todas essas características. Aqui na Mediata, o que nós costumamos fazer? A nossa equipe está em constante treinamento. Nós acompanhamos a evolução do mercado. Nós entendemos o momento atual da nossa economia. Tentamos preparar esse colaborador para que ele esteja up to date com a situação econômica, com o momento atual e que saiba ter esse feeling de poder negociar todas as pendências e os débitos de forma que nós tenhamos produtividade, eficiência. Temos mais um detalhe que aqui eu acredito que a Mediata se preocupa e eu queria mostrar isso para vocês. O nosso ambiente de trabalho, né? Nós não sufocamos o nosso colaborador. O colaborador ele tem metas, ele determina a estratégia junto com a nossa supervisão e assim a gente consegue chegar a resultados até 70%. Sim, nossos resultados em recuperação chegam a 70% mais. Isso é um índice. Lembra que eu falei das métricas? As métricas têm que existir. Você aplica métricas dentro da sua empresa? Métricas de cobrança, eficiência, produtividade dos seus colaboradores? Então, todos esses pontos que eu citei aqui tornam o seu sistema de cobrança eficiente. Vamos falar agora de compliance e ética. Mais um procedimento, mais uma característica que torna seu sistema de cobrança eficiente. Você está percebendo como a cobrança é complexa? Eu já citei aqui vários itens, vários pontos que tornam seu sistema eficiente. Vou resumir para você. Já falamos aqui então da importância de você ter uma equipe treinada, um ambiente de trabalho adequado, uma equipe motivada. Nós falamos do foco no cliente, falamos do atendimento personalizado, nós falamos do monitoramento dos dados, da análise das suas informações, falei aqui da automação, da aplicação da tecnologia, nós falamos aqui de boas práticas no contato ativo e agora eu quero falar da compliance e ética. Você acha que é importante você manter uma equipe bem informada sobre as leis? Manter uma equipe que preserva a sua imagem, a imagem da sua empresa? Você acha importante você ter todos os dados financeiros bem atualizados, de acordo com a lei? Você acha importante que os seus processos de cobrança estejam de acordo com as normas, as leis e o Código Civil? Se tudo isso é importante e você acredita que isso faz parte de um sistema de cobrança ativo, então você está no caminho certo. E você tem que dar importância para esses pontos, porque você não quer ter problemas na hora de cobrar. Então, o seu departamento jurídico ele tem que estar bem orientado, ele tem que estar orientando e treinando sua equipe de colaboradores a seguir todos esses detalhes. Você lembra que no começo do vídeo eu falei que o sistema de cobrança ele é ativo e complexo? E agora, depois de tantos pontos que eu determinei aqui, que eu citei, você há de concordar comigo que se você quer ter um sistema implantado, uma cultura de cobrança na sua empresa, você vai precisar de ajuda. A Mediata, ela
tem 15 anos de experiência na recuperação de crédito. Existem sim formas eficientes de você reduzir a inadimplência. Não é um detalhe ou outro, é um conjunto de aplicação de procedimentos que você tem que seguir, e isso envolve um trabalho de assessoria. A Mediata pode te ajudar a implantar esse sistema dentro da sua empresa. Nós podemos dar treinamento para a sua equipe. Nós podemos verificar os pontos falhos onde seu departamento está pecando na hora de cobrar. Nós podemos estabelecer réguas de cobrança. Nós podemos analisar a sua política de cobrança, a política de negociação. Nós podemos te ajudar de várias formas. Você pode também terceirizar o seu departamento. A gente pode atuar ativamente junto com o seu departamento financeiro, o seu contas a receber. Afinal de contas, nós temos uma experiência em recuperação, tratando de todos esses dados, seguindo um fato importante que é a LGPD. Então, eu te convido a você me seguir. Esse canal aqui nosso do YouTube, ele vai ter vários assuntos relevantes. Se você quer aprender um pouco mais sobre cobrança, nos segue, compartilha, deixe sua dúvida, sua mensagem, e se o assunto te interessou, faça o contato comigo, que eu terei o prazer aí de conversar e explicar um pouco mais sobre o nosso trabalho. Muito obrigado.